Gente, vamos falar sobre reunião familiar e reagrupamento familiar. Acompanhem o meu raciocínio. Todos os despachos, desde junho, dia 12 de junho de 2020, que trouxe essas modalidades, foi a primeira vez que entrou essa modalidade no despacho de viagens essenciais. Todos esses despachos, e agora o que é um decreto, falam em viagens essenciais por trabalho, estudo, reunião familiar, motivos de saúde e razões humanitárias. Ok. Estamos falando aqui de cidadãos de países terceiros, que somos nós, brasileiros. Nós não somos da União Europeia, nós não somos comunitários, então nós somos considerados cidadãos de países, de estados terceiros. Eu tenho direito a reagrupamento familiar, sendo titular de um visto ou de uma autorização de residência. Eu tenho, de acordo com o artigo 98 da Lei 23 de 2007, que é a famosa Lei do Estrangeiro, tenho direito de reagrupar os meus familiares. Quais familiares? Aqueles familiares que a legislação relaciona. Resumindo, o cônjuge, os filhos, os pais, se economicamente dependentes do titular do visto, ou a sogra e o sogro também, o enteado e a enteada também. Mas aqueles parentes do núcleo familiar que coabitam e dependem daquele agregado familiar. Minha mãe foi reagrupada por mim. Sim, ela tem 70 anos, tinha na altura 70 anos, não precisei comprovar que ela estava a meu cargo financeiramente, porque é um entendimento do CEF de que os pais acima de 65 anos entende-se já essa idade avançada como uma dependência, né, dos filhos. Se o pai for menor de 65 anos, ou a mãe, ou a sogra, ou o sogro, tem que comprovar que eles estão a cargo, são responsáveis financeiros por esses pais ou por esses sogro e sogra. Isso se comprova como dependente no imposto de renda, repasses mensais para aquela pessoa. Então, assim, tudo menos de 65 anos comprova-se através de documentos que essa pessoa é dependente economicamente, pode ser reagrupada. Maior de 65 anos, o entendimento, isso não está na lei, é um entendimento de que maiores de 65 anos não precisam comprovar que estão a cargo. Viagem essencial para reunião familiar é o quê? Esses familiares que coabitam, que dependem, que vêm morar aqui em Portugal junto com o titular. Isso é viagem essencial para reunião familiar, gente. Reunião familiar não é churrasco, batizado, visita, saudade, isso tudo é turismo. Minha mãe não é economicamente dependente, não mora comigo, não vem morar em Portugal, quer vir ver os netos dela, tá com saudade. Não está aberto para turismo, isso é turismo. Ah, doutora, não faz sentido isso que a senhora está dizendo, porque minha cunhada veio ano passado passear e veio por reunião familiar. Gente, isso aí, como tudo, foi uma interpretação, um ato isolado, não é o que diz na lei. Então, assim, a pessoa quer arriscar, arrisca, mas sem a minha orientação, sem um embasamento legal. Minha mãe tá com saudade dos meus filhos, vai vir, vou comprar passagem porque tá aberto reunião familiar. Tenho aqui, de 100 pessoas, 99 que tentaram fazer isso voltaram. Ah, mas tem uma que entrou. Tem uma que entrou. Mas ela assumiu o risco e não foi sobre a minha orientação. Entendam isso. Ah, outra situação. Eu tô grávida em Portugal, minha gravidez é de risco, meu marido trabalha, eu tenho uma filha pequena e eu preciso de um acompanhamento de uma pessoa, preciso que minha mãe venha me ajudar para ficar em casa comigo, para lavar uma roupa, para pendurar uma roupa, minha gravidez é de risco, eu não posso fazer certos movimentos e tal, eu tenho um laudo da médica. Ok, tua mãe pode vir, mas não por reunião familiar.
Tua mãe vai vir lá por razões de saúde, questões humanitárias, outra figura de viagem essencial que não reunião familiar. Entendam essa diferença. Quem vem para reunião familiar é aquele que pode ser reagrupado. Quem vem por motivo de saúde, vem por motivo de saúde. Quem vem por questões humanitárias, vem por questões humanitárias. Agora, passear é turismo. O turismo não está liberado. Entendam bem isso. Querem assumir o risco, assumam, gente. Assumam. E acredito que tem inúmeros casos que tenham entrado. Aliás, a gente sabe que o ano passado entrou uma rapaz sem reunião familiar, entrou como turista. E entrou. Agora, não posso orientar uma pessoa assim. A gente não pode pegar uma exceção e orientar uma pessoa em cima de uma exceção de um caso que aconteceu sem que ela saiba que aquilo não tem um embasamento legal. Então, uma pessoa para vir tem que assumir o risco e tem que ter um embasamento legal. Não, eu estou indo junto com meu esposo, que é titular de um visto de estudante, eu sou casada com ele, tá aqui minha certidão de casamento de inteiro teor atualizada e apostilada. Temos tudo que configura a condição de exercer o direito de reagrupamento familiar lá em Portugal. Ok? É isso que é reunião familiar. Depois tem toda uma discussão naquela altura. Em 12 de junho saiu um despacho para viagens essenciais, dizendo ali reunião familiar, trabalho, estudo, razões humanitárias, questões de saúde. E a Embaixada de Portugal no Brasil colou lá na página oficial dela, no Facebook, divulgou por tudo, um texto que não está no teor da lei, nunca esteve. Qual é o texto que a Embaixada divulgou na altura? Entre parênteses, colocou com visto. Reunião familiar, entre parênteses, com visto. Estudo, entre parênteses, com visto. Motivos profissionais, entre parênteses, com visto. Isso não está no teor da lei, nunca teve. Isso aí foi uma interpretação ampla que a Embaixada deu, e aí gerou todo aquele problema de inventarem um visto de reagrupamento para brasileiro que nunca existiu. Brasileiro tem tratado de amizade com Portugal, portanto, exerce o direito de reagrupamento aqui porque a entrada dele legal é embasada na dispensa de visto para turismo. Se vocês conseguem me acompanhar. Agora, numa situação pandêmica, eu não posso exigir um visto de reagrupamento, porque o visto de reagrupamento vai fazer o quê? Ele vai exigir que as famílias se separem, que primeiro vem o titular, providencia aqui uma autorização para depois vir. E nesse baile todo que a gente está vendo aí, a família vai ficar separada no mínimo 1 ano. Então esse visto de reagrupamento familiar, que é o D6, ele nunca foi aplicado para o brasileiro, porque o brasileiro sempre utilizou. Existem 2 hipóteses de reagrupamento na lei. A primeira hipótese, para quando o familiar esteja fora de Portugal, e aí sim é preciso passar pelo CEF, buscar uma autorização para daí enviar para o Brasil, para que seja providenciado o visto lá no consulado para esse familiar vir. E a segunda hipótese é o familiar que acompanha o titular do visto de residência ou da autorização de residência e faz aqui, né? Tem o requisito da entrada legal e faz aqui o processo de reagrupamento, que é o que o brasileiro sempre fez. A Embaixada não pode fazer uma interpretação colocando entre parênteses com visto, se por trás disso tem um tratado de amizade, que nos dá uma condição diferenciada, e tem a lei aqui que autoriza o reagrupamento familiar ser feito aqui. Então esse direito, ele existe, ele é palpável e ele deve ser exercido. Tu que tá aí, com teu marido, com tua esposa, com visto de estudante, por exemplo, com visto D7, um visto D2, tem direito a fazer o reagrupamento aqui em Portugal, em cima disso que eu tô falando pra vocês. Eu tenho lá na lei do estrangeiro a possibilidade de fazer o reagrupamento em Portugal. Ah, mas tu não tem visto? Eu digo, sim, eu não vou fazer um visto, porque se esse visto fosse possível de ser operado, aplicado num tempo hábil, se o CEF funcionasse, se o CEF atendesse, eu poderia fazer o visto. Agora, estão exigindo um visto de reagrupamento que depende da atuação do CEF, que não tem vaga para reagrupamento, que não atende há meses. Há meses. Então é o seguinte, estão exigindo o quê? Estão exigindo a separação da família, e o direito da unidade familiar é um direito fundamental previsto na
Convenção dos Direitos do Homem, que eles chamam aqui, né? Convenção dos Direitos do Homem. A união familiar é direito fundamental. A união familiar, o direito à família é direito preservado pelo direito da União Europeia. Mas assim, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: tem direito ao reagrupamento familiar, isso é um direito fundamental, tem direito de reagrupar aqui. Entretanto, tomem muito cuidado com esses, mas eu vi no grupo, mas a minha cunhada não sei o que. Não podemos tratar essas coisas de uma forma muito leviana, porque isso implica movimentar uma família para um aeroporto e ela ser impedida de viajar e ter que voltar para casa. Isso gera trauma nas pessoas, isso gera custo, isso gera uma frustração imensa e um abalo psicológico. Não é assim. Então assim, tu vai fazer, mas tenha na sua cabeça que isso não está na lei e que você pode ser devolvido. Você pode não embarcar, você pode não entrar em Portugal. Pode, porque não tem base legal. Assim como, e aqui muito importante reforçar, não existe base legal para uma autorização do CEF para aquele familiar que quer vir. Isso aí foi outra lambança que foi feita, porque o direito administrativo, ele é o quê? O direito administrativo, ele é obrigatoriamente legalista. Eu tenho que trabalhar com o que está dentro da lei, nesse mesmo sentido que eu não posso fazer interpretações extra, como, por exemplo, colocar com visto ali. Da mesma forma, eu não posso criar um mecanismo de uma rotina administrativa, eu sendo órgão público, agora eu sou o CEF. Eu não posso criar uma rotina administrativa de criar uma figura que não está na lei. Essa autorização para viagem por e-mail que o CEF fez o ano passado, porque as companhias aéreas barraram o pé. Ninguém embarca. A companhia aérea estava bancando de agente migratório. As pessoas recorriam ao CEF. O CEF algumas vezes dava uma autorização por e-mail e a companhia aérea exigia um tal do e-mail do CEF. Só que a companhia aérea não pode exigir e-mail do CEF coisíssima nenhuma, porque não tem na lei a figura de um e-mail do CEF. Não existe na lei uma autorização prévia. O CEF tem que fazer o quê? O CEF tem que fazer o trabalho dele quando? Na fronteira. Que agora já nem é mais CEF, né, gente? A gente está falando agora de PSP, mas deixa isso pra lá. Guarda essa informação. E nem CEF a gente pode falar mais porque é tal do CER. Mas assim, tá. Feita essa referência, o agente migratório, seja PSP, seja CEF, seja o que for, só pode atuar dentro da área de jurisdição dele naquele momento da entrada. Portanto, meus amores, não existe legalmente uma autorização prévia para reagrupamento familiar aqui, dada por e-mail pelo órgão responsável pelos serviços. Existiu, mas logo foi constatado internamente que isso não poderia prosperar. Então não existe mais. Mas o ano passado a minha cunhada conseguiu uma autorização do CEF. Conseguiu? Excelente. Era uma roleta russa. Uns conseguiam, outros não conseguiam. A gente mandava e-mail de madrugada para cair num inspetor de turno diferente daquele que estava de dia, porque aquele de dia negava para todo mundo. Aí o de noite dava para uma galera. Isso não existe. Isso é insegurança jurídica, não pode corresponder ao direito administrativo. O meu objetivo é levar informação para vocês tocarem a vida de vocês. Então, sobre reunião familiar, sobre reagrupamento familiar, sobre viagens essenciais, é isso que eu sei para dividir com vocês. Espero que ajude. Infelizmente, a gente em Portugal tem uma grande dificuldade, isso aí já é sabido, nas interpretações não serem uniformes. Então, dentro de um órgão tem uma interpretação lá de cima, mas lá embaixo, no balcão de atendimento, o colega do lado discorda do outro ali sentado. O nosso esforço é exatamente esse, né? É tentar sintetizar isso, baseado na experiência e no direito, e levar a informação para vocês se prepararem para saber exatamente com o que estão lidando. Tá muito longo já esse vídeo. Beijo para vocês e até a próxima.